É nosso dia, companheiro. Então, eu sou Edviges, né? Mas, para todos os efeitos, eu sou Edi, popularmente, José dos Santos. Nasci no interior de São Paulo, Oswaldo Cruz, vim para a capital aos 13 anos, né? Com toda a minha família. Desde então, logo que chegamos na capital, eu e minhas irmãs, de uma família muito grande, éramos em 6 mulheres, já nos inserimos na igreja católica, né? Igreja lá de Jardim Imperador, que pertence a São Mateus. Até então a gente participava da missa dos jovens aos domingos, depois já inserimos na Pastoral da Juventude, quando a gente foi ampliando os espaços, né, de conhecer pessoas e de participar também. E em seguida, logo aconteceu que na Pastoral da Juventude, a própria igreja, como a Arlete já disse, a teoria da libertação, fez para a gente, deste grupo da igreja, um curso de formação com a teoria da libertação, que era o verbo ver, julgar e agir, né? Foi onde começou a questionar algumas coisas e entender algumas coisas que a gente não entendia até então, né? Um período bastante crítico, mas que pra gente jovem tudo era festa, tudo era alegria, mas a partir deste curso, pelo menos para mim, foi quando a gente começou a despertar de pensar com a própria cabeça, né? De observar as coisas de maneira diferente. E depois deste curso foi quando a gente passou a pensar no trabalho, no ambiente de trabalho, a questão do ver, julgar e agir, referente ao trabalho também. E foi neste período, eu creio, que eu conheci o Valdemar Rossi, né? Valdemar Rossi, eu falava para ele, principalmente para ele e o Vitor, mas o Rossi muito mais, que ele que pôs caraminhola na minha cabeça, né? Que nesse período eu trabalhava na São Paulo Alpargatas e ele conversou com a Holling, que é a freira militante, que já estava trabalhando conosco na Alpargatas. Eu representei a Holling para arrumar emprego na Alpargatas e ele fez uma reunião conosco numa escadaria no prédio da Cúria Metropolitana. Ele tinha marcado com alguém, aí a pessoa não levou a chave, eu só sei que nós sentamos no chão e fizemos o primeiro encontro, entendeu? E eram pessoas que trabalhavam na indústria têxtil. Inclusive tinha uma moça, que ela já é falecida, que ela era militante do PCdoB, chamava Lúcia, irmã do Arnaldo, também do Burgo, participou. Né? Isso, do Burgo. E foi a partir dali que a gente passou a discutir de forma de questões de trabalho, aquilo que a Arlete frisou bastante e que para nós também, a partir de então, para mim, começou, a questão do operariado, da classe trabalhadora, né? Quem que gera a riqueza, quem produz a riqueza é a classe operária, é o trabalhador, né? Entendeu? Que na grande maioria, para não dizer toda a classe, ela é explorada, gera riqueza para os patrões, para o sistema, e a gente continua lutando. A partir de então, aí nós passamos a vestir a camisa. Eu pessoalmente participei bastante da pastoral operária, né, lá no São Mateus, com esse padre, hoje não é padre, padre Franco, padre Hugo, né, pastoral operária, a gente participou bastante. E então a gente começou a despertar, na minha opinião, a consciência, né, de que precisávamos trabalhar em benefício da nossa categoria, da nossa classe trabalhadora. E naquele período, eu me lembro, eu trabalhava na São Paulo Alpargatas, eu trabalhei quase 6 anos, e eu pedi demissão, porque o Valdemar e o pessoal que a gente tinha contato, tinha outros também, que era do Pastoral Operária, que a metalurgia que tinha a oposição, né? Que a oposição que fermentava e que conduzia
uma outra linha referente a não só ganhar o sindicato, que ganhar o sindicato era uma forma que teoricamente o sindicato era que nos representava, então a oposição trabalhava nessa linha e a partir de então eu não aguentei, entendeu? Mesmo a gente fazendo reunião com o Valdemar, com a pastoral operária, falei, não, tem que ir para a metalurgia, né? Que era um local onde você iria inserir como pessoa atuante, entendeu? A partir daí eu me lembro que foi em 79, teve uma grande greve na Philco, inclusive umas companheiras que eu já conhecia e me aproximei mais nesse período, foram demitidas depois da greve, eu entrei na Philco. Eu trabalhei na Philco 1 ano e 2 meses apenas, né? E Philco, o ambiente da fábrica era um lugar assim, de treinamento de loucura, né? Linha de produção, e a linha de produção, a esteira girava assim, né? A gente tinha um negócio aqui no meio, que era uma estrutura metálica, onde tinha as caixinhas com os componentes, e a esteira girava, passava na sua frente, você tinha tantos segundos para pôr não sei quantos componentes ali, eu nem me lembro, se eu não me engano começava com meia dúzia e terminava com 15, 20. E uma coisa muito louca, porque você não podia, você tinha que dar conta. Então, se você deixasse de pôr 2 componentes, a esteira, na volta, você tinha que pôr os que estavam na nova e repor os que estavam faltando, entendeu? E aquela coisa de louco, era treinamento de doido. A questão de ir ao banheiro também tinha o que eles falavam reserva, as pessoas que substituíam quem estava na linha para ir ao banheiro. Aí você apertava um botão, acendia a luz, aí a reserva tinha que vir substituir. Uma linha que tinha em torno de 40 ou até 60 pessoas, dependendo da placa, tinha 3 reservas. Se faltava 2 ou até 1, já faltava gente para substituir. E você não podia sair sem que viesse alguém ficar no seu lugar, entendeu? Então era uma coisa muito louca, muito. De chegar em casa nos primeiros meses, você deitar na cama, eu lembro muito do filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, a cabeça não desligava daquele negócio girando e aquilo na sua cabeça o tempo todo. Era difícil de dormir, porque aquilo ficava tão fixado na mente que eu falava, eu ia ficar louca. Depois de um tempo a gente acostuma, claro, aí vai liberando mais um pouco, mas mesmo assim era uma coisa, eu falo, era treinamento para doido aquilo, viu? Entendeu? Eu trabalhei 1 ano e 2 meses e chegou um período que a linha que eu trabalhei, que estava iniciando na época a TV a cores, foi para a Amazônia, né? A Zona Franca de Manaus, e me mandaram para o prédio 3, que era a Philco, era uma cidade. Tinha uns prédios enormes e eu fui para o prédio 3, que lá que era o treinamento da loucura. O outro que eu trabalhei mais tempo era mais tranquilo, entendeu? Não trabalhei na linha de produção, eu montava o painel da TV, então era menos cobrança, menos agitação. Aí o que ocorreu? Quando eu fui trabalhar no prédio 3, era um período que estava muita produção, então eles indiretamente, bem diretamente, eles exigiam que a gente tinha que fazer hora extra. Eu trabalhava em horário fixo, tá? Não trabalhei em revezamento. Eu trabalhava das 7h30 às 5h30, então você tinha que ficar 2 horas durante a semana para fazer hora extra. E chamava, acho que era capataz, se não me engano, ele passava perguntando, vai fazer hora extra hoje? Você pode ficar hoje? Aí, primeiro dia, não posso. Segundo dia, não posso. Eu sei que quando eu fui pro o treinamento de doido, eu fiquei pouco lá. Eu não fiquei 2 meses, porque eu não fiz hora extra nenhum dia. Aí chegou uma hora, o outro chefe superior, o capataz, usava avental azul de gola cinza, o outro era branco, poderoso. Chamou lá na mesinha dele, chegou, escuta, você é a fulana? Sou. Você vai fazer hora extra hoje? Eu falei, não, eu não posso. Ele olhou bem para mim e disse assim, você é que não faz hora extra? Eu falei, sim, senhor.
No mesmo dia ele me demitiu, entendeu? Porque a regra era essa e eu não estava cumprindo a regra. Que eu, como a maioria dos companheiros que eram militantes ou que era atuante já com a determinada consciência de classe, a gente se recusava a fazer hora extra porque você sabia que você estaria tirando a oportunidade de dar emprego para outras pessoas, né? Então foi isso. Meu período na Philco foi curto por isso. Eles me demitiram. Inclusive eu fiquei assim até meio frustrada porque eu me considerava uma funcionária boa, nunca chegava atrasada, nunca faltava, era o meu terceiro emprego, né? E os demais, eu pedi demissão, eu não fui demitida, a Philco não ia embora porque eu não fazia hora extra, entendeu? E pós a greve, o clima estava assim bastante tenso, né? Muita gente preocupada em perder o emprego, então se submetia às regras que era para garantir o emprego, e eu não fiz isso conscientemente, eu perdi o emprego exatamente por isso. Aí a minha passagem pela Philco foi bem curta. Quando eu saí da Philco, eu entrei na Metalúrgica Matarazzo, ali na Caetano Pinto. Na Matarazzo eu tive um período longo, e a Matarazzo era uma empresa que tinha um perfil que era a base do Joaquinzão, né? Muito pelego, a maioria, os veteranos era tudo pelego mesmo, assumido, base do Joaquinzão. E o grupo de trabalhadores era um misto, tinha, eu creio que na produção mesmo, a maioria eram mulheres, né? Mulheres jovens, mulheres mais maduras, um lugar assim horrível também, em termos de acidentes de trabalho gravíssimo, né? Eu não presenciei a cena, mas eu estava no mesmo ambiente, que a moça estava trabalhando lá há menos de 2 meses, numa prensa que decepou a mão da pessoa, entendeu? E estas coisas que ocorria no ambiente de trabalho, de muita perseguição de chefe e tudo mais, e a questão da segurança era bem pouca, menos, né? Tinha umas estufas onde passava as tampas e os fundos das latinhas, lata de bebidas, de óleo também. Eles primeiro aplicavam tipo a borracha, né? E tinha que passar na estufa. Para quê? Verniz, não? Não sei se era um verniz. Tinha um que era transparente, outro que era mais... primeiro as latas eram verniz, agora na tampa, onde ia vedar, era tipo uma borracha. Aquilo tinha um cheiro horrível, né? Além de que, né, a gente, uma colocava de um lado da estufa, a outra tirava do outro. Tinha que usar aquelas luvas de borracha que também tinha um aquecimento imenso, né? Que teve caso que eu presenciei das pessoas tirar aquilo lá, luva quente, braço quente, e pôr a mão na água e ter paralisia de parar, né, por causa do choque térmico, entendeu? Tirou a luva, saiu da estufa, ia ao banheiro, aí tem que tirar a luva, você não vai usar aquela luva. E a mão ficava assim até avermelhada, meio que estava esquentando muito, e a pessoa vai e enfia a mão na água fria, embaixo da torneira. Aí teve paralisia por causa do choque térmico, entendeu? Então a Matarazzo era um serviço assim muito puxado, né? E para mim, que gostaria de ter uma atuação diferenciada, também tinha uma dificuldade porque era turno e revezamento, entendeu? Uma semana eu trabalhava das 6 às 14, a outra semana das 14 às 22, entendeu? Então você trocava os turnos o tempo todo, então você não conseguia conviver porque eles misturavam o grupo, não era sempre as mesmas pessoas, entendeu? E era uma coisa muito horrível aquele lugar, viu? A gente trabalhou e trabalhei porque precisava de trabalhar e a gente tinha coragem e necessidade também mas a Matarazzo foi um dos ambientes onde eu vi que aconteceu, alguns que eu não presenciei, mas que eu fiquei sabendo de muito acidente de trabalho, né? Entendeu? Um caso que a pessoa... Barulho, não?
também os ruídos, né? Inclusive quando eu me aposentei em 2007, a Matarazzo foi o único lugar que eu consegui a insalubridade, né? Não sei, acho que hoje nem existe mais, mas para cada 5 anos você somava mais um ano. E na Matarazzo eu consegui. Eu tive um caso de uma senhora que ela tinha o cabelo grande, depois disso a passar a usar uma touca, né, para proteger. Que a polia da máquina arrancou a metade do couro cabeludo dela, o cabelo enroscou na polia, entendeu? Então eu tenho recordações horríveis daquele ambiente, porque era muito acidente, muita coisa, tudo horrível, 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 horrível. E muita perseguição de chefe, no sentido assim, eu acho que lá, não era só lá também, né? Se você chegasse atrasado mais de uma vez na semana, aí você já perdia o descanso semanal remunerado, né? A gente entrava às 6 da manhã. Se você marcasse o cartão às 6h01, um dia, tudo bem, perdão. Se você marcasse 2, você já perdia o descanso remunerado, entendeu? Então foi um período assim, muito, muito sofrido, mas mesmo assim eu trabalhei lá durante, acho que 6 anos e 10 meses, entendeu? E depois teve uma mudança, eu trabalhava na parte que produzia latas de cervejas e refrigerante. Aí teve uma mudança, que aquela linha que eu trabalhava, eu abastecia a máquina que fechava a latinha, né? Inclusive eu tenho até uma cicatriz aqui, foi o único lugar que eu sofri um acidente de trabalho, levei 10 pontos aqui no dedo. A gente usava uma luva, mas que não tinha as pontas, porque senão você não conseguia pegar as folhas de Flandres. E eu trabalhei lá durante esse período todo nessa seção. E depois a linha, ela fechou, mudou. Não sei se foi para outro lugar, eu não sei muito bem. Foi o período em que eles me demitiram, né? Inclusive eu tinha um chefe italiano, ele até me cortejou no sentido de ganhar uma promoção, etc. Ele falava que era uma pessoa muito séria, muito trabalhadora, muito esforçada. E na época eu recusei, porque eu não tinha essa pretensão, né? Eu sempre trabalhei bem, mas eu considero que eu não tinha perfil, né, para tal. Então foi isso, o período da Matarazzo. E nesse período mesmo, trabalhando em horários de revezamento, a semana que eu estava de manhã, eu consegui ir nas reuniões da oposição. Eu participei da oposição desde o período que eu fui para a Philco e depois continuei até quando o grupo da Leste existiu, veja bem. E quando eu ia trabalhar cedo, eu não podia ir fazer porta de fábrica, mas eu podia ir nas reuniões. Então eu ficava um pouco prejudicada, viu, Neto? Quando eu falei assim, a minha participação na indústria metalúrgica foi um pouco rasa e o período maior que eu fiquei foi na Matarazzo, né? Que foram um pouco mais de 6 anos. Essa questão do revezamento prejudicava muito, né? Mas mesmo assim a gente estava junto, estava acompanhando, estava estudando, estava fazendo tudo. Eu quero dar um retrocesso, porque eu ouvindo a Arlete, até comentei com ela, que no começo da nossa participação mesmo na igreja, né, que ela falou, nós estudávamos, e de fato nós passamos a estudar a partir do Paulo César, irmão da Arlete, se eu não me engano, acho que ele trabalhava na CMTC, né? E ele fazia Não, primeiro ele trabalhava no Banco Itaú. Ele estudava na USP e trabalhava no Itaú. E ele, para nós, ali do bairro, ele era uma liderança. E o Nilton, que a Arlete citou também, que ele era do bairro. E a partir daí a gente passou a fazer organização no bairro também, né? Tinha os terrenos, na época chamava terreno clandestino, né? E estavam a população sendo ameaçada de desocupar. Aí nós organizamos um grupo no Jardim Itápolis, de cadastrar aquelas pessoas. Tinham 2 advogados, um eu me lembro que era Marco Aurélio Ribeiro, o outro eu não lembro, que eram
na época era MDB, né, que fazia reunião na igreja e solicitou pessoas que queriam fazer esse trabalho. Eu, Arlete, o Paulo, o Carlos, o José Maria, Paulo Monteiro, que trabalha nos químicos, a gente organizou uma equipe para passar, cadastrando essas pessoas, para levar para o advogado, para eles poder garantir a permanência dessas pessoas. E esse pessoal não foram tirados, viu? Todos permaneceram no local. A gente fez um trabalho muito bom. E a partir de então nós descobrimos nessa pesquisa que existia muitas pessoas adultas que eram analfabetos, né? Aí o que nós fizemos? Passamos a estudar Paulo Freire, né? Eu, Arlete, Paulo Sérgio, José Maria, Carlos, o Nilton, Paulo Monteiro, num porão da casa do Paulo Monteiro, de sextas para sábado, e sábado para domingo, às vezes a gente virava à noite estudando Paulo Freire, estudando, debatendo. Organizamos um grupo de alfabetização de adulto na Sociedade Amigos de Bairro. Quem trabalhou direto com, como se diz, ajudar os adultos a se alfabetizar foi eu, Arlete e o Paulo Monteiro. Os outros participaram, mas não atuaram diretamente por causa da rotina de trabalho, entendeu? Que foi uma coisa muito legal, porque depois nós começamos a alfabetização, não sei quem dos que puxavam o início do estudo, se foi o Newton, que a gente passou a estudar o Manifesto Comunista, entendeu? Aí virou uma rotina pra gente, assim, de madrugada, cada um uma garrafa de chá ou de café, virava a noite estudando, né? E isso foi uma coisa que ajudou bastante também, né? No sentido de adquirir o conhecimento, que era isso que ajudava a gente a sonhar de forma que a sociedade está dessa forma, porque tem muitos, e o sistema capitalista que nos explora e que tem que mudar e tem que mudar de baixo para cima, né? Não é de cima para baixo. Quem está sentindo a dor que tem que reagir, e a partir daí eu considero que esse estudo para a gente foi fundamental, viu? Foi muito bom. Depois o que ocorreu referente à fábrica, que eu vou falar mais da fábrica, nós fizemos, isso foi no início da década de 80. Eu, Arlete, o Paulo César não, o José Maria e o Carlos, que trabalhava na Arno, nós fizemos um curso de inspetor de qualidade numa igreja da Vila Matilde, no Padre Miranda, era o Padre Miranda. Lá eles tinham um maquinário, e lá eles faziam um curso, e nós fizemos o curso de inspetora de qualidade. Copicac estava aí, né? Sim, Copicac. Nesse curso, eu me lembro que foi quando eu me aproximei mais da Sofia, entendeu? Eu cheguei a vê-la, ela trabalhava na Filco, o Zé Maria, na época nós éramos namorados, ele também trabalhava na Filco, e eu conheci ela na Filco. Assim, de passagem, de convívio, de panfletagem ou coisa dessa natureza. E no curso da Vila Matilde foi quando eu conheci a Sofia, depois a Maria José também, né? E a partir de então, quando eu saí da Matarazzo, eu estava morando na famosa casa coletiva que a Arlete falou, né? E eu passei a trabalhar de inspetora de qualidade numa fábrica de autopeças, que se chamava Tecalon, ali bem pertinho da casa nós morávamos. Na Tecalon eu trabalhei 2 anos e alguma coisa, mas já como inspetora de qualidade, entendeu? Esse período aí para mim, referente à atuação com a oposição, com a militância, aí foi bem mais tranquilo, né? A Tecalon também era uma empresa bastante pelega, tá? Mas como as funcionárias, de uma maneira melhor, as operárias, era predominante mulher, né? E isso, referente ao trabalho de militância, facilitava muito, né? Que a gente já tinha, eu sou ex-fumante, lá tinha um espaço que a gente sentava para fumar, e a gente ficava batendo papo, já conversando com as pessoas, no sentido de conseguir levar elas, né, para as atividades que a gente tinha de grupo de militância, de oposição, etc., entendeu? Até de lá
dessa fábrica, a gente conseguiu levar pessoas para a ATT, né, que a gente falava, Associação dos Trabalhadores, que foi no Tatuapé, que o pessoal, o grupo como um todo da oposição que fundou, mas dos bairros que eram mais distantes, a gente só conseguia levar para essas atividades da ATT, que como a gente tentava mantê-la, né, com o nosso trabalho, e fazia bastante atividades assim de festa, de arrecadar dinheiro, entendeu? Hoje vai ter um baile nunca teve assim, verdadeiramente, mas os meninos tocando violão, a gente cantando e fazendo festa, e os cursos que houve lá também foram muito bons, que era uma atração, né, para a peãozada participar. Eram os cursos, tinha aula de capoeira, tinha curso que inclusive o pessoal conseguiu ter o certificado do próprio Senai, né? Se eu não me engano, acho que era o Celso, contato e tal. Esse período também foi muito bom pra gente. Foi o período assim que eu falava assim que eu era um pouco frustrada, porque os companheiros atuantes tinham uma história que foi perseguido no sentido que foi preso. Falava, poxa, eu não fiz nada, pelo menos na Tecalon. Foi um período assim que não teve greve, mas a gente conseguiu mobilizar bastante pessoas para participar das atividades classistas que a gente elaborava e também contribuir para entender o processo, né? Quando Arlete falava que nós éramos chamados de basista, é porque a gente tinha, e na minha opinião, a necessidade que as pessoas simplesmente entendessem o que estava participando, o que estava acontecendo. Não ir, por exemplo, para uma assembleia só para levantar a mão, não é verdade? Então a gente considerava isso muito importante, de as pessoas adquirir a consciência, pensar com a sua própria cabeça, saber o que está fazendo. Não fazer porque o neto falou. Eu sei que o neto é uma grande liderança, ele tem o histórico dele, mas as pessoas que vão participar, para que elas possam atuar de forma significativa, ela tem que entender o processo, não é verdade? E foi isso, foi durante esse período que eu considero que eu tive uma atuação de forma mais eficaz, vamos dizer assim. A gente se realizava com aquilo, né, de estar atuando e sabendo que o que nós estávamos fazendo estava certo, que as pessoas que nós conseguíamos mobilizar, levar, é porque elas também estavam compreendendo o processo e que aquilo era necessário que fosse feito, entendeu? E era isso. Na época que começaram a organizar os cursos, ali, a região do Tatuapé, na Celso Garcia, próximo àquela biblioteca municipal que tem. Existiam outras fábricas de outra categoria. O carro-chefe dali pra gente era a Filco, né, que era metalúrgica, mas tinha outras categorias também, né? Eu me lembro que até do comércio teve pessoas que participaram, né? Porque a gente tentava atingir as outras categorias no sentido de pensar. A categoria metalúrgica, ela era assim, o fio condutor, né? Mas que a classe trabalhadora não se resumia à metalúrgica, né? E que a gente tinha que atingir outras categorias também. E nesse sentido, eu me lembro que no Aricanduva, próximo a um córrego que hoje não, a Marta Suplicy canalizou, ali tinha uma fábrica de biscoito, né, bolachas, e tinha uma outra do lado de cima que era, eu não me lembro o que era, que trabalhava produzindo concreto, não era o cimento que eles produziam, mas eles trabalhavam. Então a gente conseguia levar pessoas de outra categoria para participar na TT, participar das atividades e muito mais fazer os cursos, né? No sentido de se profissionalizar, né? Para melhorar a qualidade de vida e de salário. Acompanhei, na época que eu estava na Matarazzo, eu acompanhava pouco, mas nas outras eu não acompanhei. Naquele período que teve, o pessoal falou a Batalha do Carmo, eu me lembro que eu estava na Matarazzo. Eu não participei diretamente, né? Que tinha os Décio Malho, né?
Décio Malho, o povo que ia com as correntes, os porretes para bater em todo mundo, entendeu? Eu estava naquele do cinema, aquela lá eu estava, no Cine Rocks, né? Lá foi pauleira mesmo, né? E depois, uma outra vez que eu participei também, que deu pauleira, foi já na Galvão Bueno. Você lembra quando só tinha o subsolo, né? Ou no térreo, ainda estava inacabado, usava essas cadeiras, né? Quando estava construindo o famoso palácio. Então, no Cine Rocks, a gente estava lá, todo mundo, era domingo de manhã, não é? Uma assembleia que era decisiva, e nós levamos muita gente, os companheiros levaram um ônibus lotado de pessoas para participar da assembleia, e no fim saiu aquele quebra-quebra, porque era exatamente na hora da votação que dava tchutchu, né? Entrava em choque, e foi aquela pauleira, e aquele corre-corre, a gente preocupado com as pessoas que, por exemplo, vai pela primeira vez, como que você faz? Você tenta proteger, você puxar, e foi aquela loucura, entendeu? E nesta eu estava. As duas que eu me lembro que eu acompanhei foi a do Cine Rocks e depois na Galvão Bueno. A Galvão Bueno era à noite, não foi de dia. Na Galvão Bueno era no térreo, estava piso rústico ainda, e eram as cadeiras de plástico, que ainda estava, era uma coisa improvisada, né? Eles não tinham nem inaugurado oficialmente. E o que ocorreu, que eu me lembro que era sempre na hora de falar, que os companheiros tinham que se inscrever, era 1 minuto, 3 minutos, Joaquinzão, o dono da situação, né? Que tinha alguns que ele boicotava, os companheiros tiravam o microfone, lembra disso? Ou então ele simplesmente eliminava, porque o tempo acabou, e às vezes ali já começava a reação, né? O pessoal da oposição estava participando e tinha o direito de falar. Mas aí se ele agia dessa forma, não foi no final. O quebra-quebra começou no meio, né? O pessoal foi para cima de exigir a fala, aí os Décio Malho já foi Décio Malho, começou a jogar cadeira, voar a cadeira para tudo quanto é lado. Aí foi um corre-corre louco, maluco demais da conta, entendeu? Os Décio Malho, a gente sabia que era assim, tinha alguns que os companheiros mais experientes diziam que eles já eram assim, contratados, que às vezes eram até policiais apaisando, que ficava no meio, né, das assembleias, inclusive para localizar as lideranças, para depois denunciar na própria empresa que trabalhava, né? E tinha outros que também poderia até ser trabalhador, né? Mas era pau mandado do Joaquinzão, que era tratado para descer o malho mesmo. Era essa expressão que usava, né? Os Décio Malho, eles iam já preparado para poder, quando o negócio começar a ficar muito efervescente, já tumultuar e descer o malho mesmo, né? Dar pancada. Lembro que lá foi muitas cadeiras que rolaram, né? E gente saindo até machucado mesmo, né? Olha, eu considero que a igreja progressista, ela teve um papel importantíssimo, porque não só no sentido do apoio e de contribuir para as pessoas crescer ideologicamente, ou despertar, né? Não crescer muito, porque ela deixava até um certo ponto, né? Depois puxar rédea, ou então aqui não tem lugar para você, né? Não é assim? Então eu vejo assim que a igreja da libertação, a teoria que era o Leonardo Boff, que é um dos mentores, naquele período ela contribuiu muito para o movimento operário, a oposição sindical, de uma maneira geral, né? Entendeu? Porque o pessoal da igreja, como se fala, os movimentos populares, né? Teve muita influência da igreja. Eu sou testemunha disso, eu acho assim, que eu comecei a participar, eu tinha 14 anos, coisa dessa natureza, e desde então, até onde deu para ir, eu fui. Depois, hoje eu falo, eu me declaro
católica desgarrada, né? Entendeu? Porque eu não conheci um outro ambiente religioso que me ajudasse mais, no sentido não só de adquirir a consciência, despertar a consciência, de também conhecer pessoas, né, de grande conteúdo e que tinha um histórico de vida muito profundo. Meu mestre foi Valdemar Rossi, né, não preciso dizer mais nada, entendeu? E que era uma pessoa que era chamado de igrejeiro, ele que foi entregar a carta para o Papa, tudo isso, mas era uma pessoa de uma clareza, né? Uma humanidade, uma coisa assim de solidariedade. Ele tinha coisa que ele não falava, ele fazia, entendeu? E isso é os melhores exemplos. Então, na minha opinião, eu acho que o papel da igreja naquele período foi fundamental, né? Os bispos, né, que tivemos, eu ia falar Dom Helder em Recife, né? Mas Dom Paulo e Dom Angélico em São Paulo foi assim de grande importância. Eu me lembro que na greve de 79, Dom Angélico, ele estava na igreja de São Miguel Paulista, né? E a gente ia para todos os lugares no sentido de trabalhar, de arrecadar donativos e arrecadar dinheiro também, né, para o fundo de greve. A gente trabalhou muito nesse sentido. E a igreja foi grande contribuidora, não só de ceder os espaços, né, de também atuar de fato. Os padres, as freiras de lá do Centenário, para mim, a Holling foi que muito contribuiu para o nosso grupo de lá de São Mateus e adjacência, né? Que tinha outros padres, outras freiras também, tinham várias, né? Mas nem todos tinham o mesmo conceito, né, de luta. A Holly foi uma pessoa assim fantástica, né? À toa que ela estava com 2 meses no Brasil quando uma irmã, ela é americana, uma que era irlandesa, procurou as pessoas do grupo de jovens, minhas 2 irmãs e mais outras, que a Holly queria trabalhar na fábrica, se alguém poderia levar a Holly. Aí sobrou para mim, né, que eu tenho a língua um pouco maior, falo muito, olha, você vai com a Holly, ela precisa trabalhar na fábrica. E eu fui. A Holly não falava quase nada em português, ela estava 2 meses no Brasil estudando o português, mas ela não falava e tinha coisas que ela não entendia, mas mesmo assim ela contribuiu muito, porque ela tinha clareza, né, e tinha consciência, e ela disse que queria conhecer o ambiente, sabe? Quando a pessoa considera que não adianta só ler, falar, ela quer sentir, vivenciar aquilo. E isso foi super importante. Ela ficou quanto tempo no Alpagata, você tem ideia? Ela ficou 3 anos, 3 anos e pouco. Por você ter uma ideia, ela não tirou férias e ela tinha um chefe que a gente tinha meia hora de refeição. Ela trabalhava no 3º andar, tinha que subir para o 6º andar para jantar. Era meia hora de refeição, porque era horário corrido. Tinha dias que ela não ia jantar, porque o chefe põe a cadeira ao lado da máquina dela, ficava conversando com ela, entendeu? Porque ela era uma pessoa muito humilde, muito tranquila. Ela tinha um objetivo, só que eles não sabiam, né? De ficar interrogando no sentido até de conhecer, né, a vida americana e coisas dessa natureza, enfim. Ela trabalhou mais de 3 anos, entendeu? Ela conseguiu juntar 2 férias antes de vencer a segunda, né? O 1º ano ela pegou férias para poder viajar para os Estados Unidos e ficar férias com a família, né, fora, entendeu? Mas foi um período muito importante para nós e para ela também. Olha, eu considero que, como eu disse, a igreja, nesse aspecto, foi a que lançou, né? Entendeu? Se eu não tivesse tido essa vivência da comunidade eclesial de base, etc., e depois movimentos populares também, que eu acompanhei não muito diretamente, mas indiretamente,
movimento de saúde, né? Aquele período que o pessoal ia lotava ônibus para ir cobrar dos políticos, né? Ir lá pro gabinete do prefeito, depois lá pro Morumbi, né? Governador de estado, etc. O que eu considero importante que foi um aprendizado que foi para a vida, né? O que eu sou hoje, em termos de ideologia, de conteúdo que eu tenho na minha vida, foi aprendido naquele ambiente, entendeu? E é uma coisa assim, eu percebo, deve haver exceção, mas na minha opinião eu acho assim, que depois que você foi mordido pelo bichinho, não tem volta, entendeu? É uma coisa assim que você não consegue voltar para trás, entende? Você não consegue dizer, vou apagar, passar borracha, vou voltar a ser uma pessoa alienada. Não, ao contrário, eu acho que hoje você está sempre alerta, né? Que a escola, que a oposição sindical tinha, aquilo não era uma vida, uma vivência, era uma escola, né? O que você aprendeu ali é para o seu cotidiano, é para a sua vida e você levará para sempre. Aquilo que a Arlete falava referente ao nosso convívio, quando nós saímos de casa, no final da década de 70, moramos 10 anos na mesma casa, a famosa casa do Aricanduva, é porque a gente queria ter mais liberdade, né, com a família. A família não entendia muito o que ocorria e eu, que era um monte de irmãs, né, eu era mais afoita. Então, as outras cobravam a divisão de tarefa doméstica. Aí a gente falou, vamos arrumar uma casa, vamos viver a nossa vida do jeito que nós consideramos que nós teremos vida própria, entendeu? Não tem que dar satisfação para o pai, nem para a mãe, nem para o avô, nem para a tia. E assim fizemos, porque nós tínhamos muito sonho, nós queríamos e acreditamos que a sociedade tinha que mudar e nós queríamos todo o tempo do mundo para isso. Por isso que a gente foi morar, 6 jovens que memorizamos, reunimos-nos muitas vezes para poder, só não registramos em cartório, né, o estatuto de como ia funcionar. E tudo funcionou belíssimamente bem, para mim foi uma experiência riquíssima de compartilhar, de socializar tudo que você tem, e tudo isso eu aprendi foi fazendo, né, na prática, com os companheiros também, que nos ensinou. Eu inseri na indústria, né, aos 16 anos, numa empresa de plástico que produzia tampas e medidas de medicação para a indústria farmacêutica, entendeu? Eu trabalhei 2 anos nesta empresa e pedi demissão para entrar na São Paulo Alpargatas. A minha família, acho que só tem exceção 2 irmãos que não trabalhou na Alpargatas. A Alpargatas era o tudo da região leste, isso na década de 70, né? Então eu pedi demissão da empresa de plástico para entrar na São Paulo Alpargatas, porque tinha uma rotatividade não muito grande de funcionário, mas lá também era treinamento para doido, viu? E eu trabalhei lá quase 6 anos, na São Paulo Alpargatas, que é a indústria têxtil. Quando eu pedi demissão da Alpargatas, aí já foi depois para entrar na metalúrgica, entendeu? Veja bem, a minha família, a família da roça, né? Pessoas que produziam para comer. Enfim, e quando nós viemos para cá, inclusive eu vim mais cedo, eu e a minha irmã, que é mais velha que eu, nós tínhamos uma irmã casada que já morava aqui na capital, já morava no interior. E foi uma fase ruim, final da década de 60, e nós viemos para trabalhar. Não foi? Eu trabalhei um período curto como empregada doméstica, né, antes de eu conseguir emprego na fábrica. A gente não pensava em estudar, precisava trazer o restante da família para a capital, né? E, inclusive, quando eu estava na Alpargatas, eu quis retomar o estudo, eu só tinha até a 4ª série primária.
tinha um cursinho alternativo ali perto, era no Brás, mas mais para indo seguindo na Celso Garcia, perto daquela igreja São João Batista. Sabe quem eu conheci nesse curso? Nádia. Nádia. A Nádia era professora de ciência nesse curso. E lá, depois que eu fui entender, né, que era um curso alternativo, assim, gratuito, e eu conheci pessoas que trabalhavam na Alpargatas, 2 rapazes que era de outro setor também nesse curso. E esse curso era muito bom. E esse curso, ele faliu, eu não consegui concluir ali. Eu fiquei ali um tempo, adiantou um pouco, depois parou, mas para concluir referente ao estudo, eu voltei a concluir o ensino médio quando eu trabalhei no Sindicato dos Químicos. Entendeu? Eu trabalhei no Sindicato dos Químicos do ano de 90 a 94. Aí eu retomei os estudos, mas só concluí, né, o segundo grau antigo. Então, eu vejo assim que a gente ter se jogado, né, de cabeça na militância, a gente não queria outra coisa, a gente queria aquilo, a gente não pensava em estudar, a gente achava que a revolução estava prestes a acontecer, nós tínhamos que contribuir, né? Não tinha preocupação em estudar, não tinha mesmo, viu, Neto? Com dificuldade, mas a gente sobrevivia e estava lutando. Depois a gente vê que não era bem assim, daria para ter feito as duas coisas se fosse programado e pensado de forma diferente. Mas eu digo que eu faria tudo outra vez, porque mesmo com as dificuldades, eram coisas muito prazerosas. Você lutava e de imediato a gente viu o resultado, que eram pessoas novas aderindo àquele trabalho, né? E também aprender na escola da vida, como eu já disse, é coisa que não se esquece, né? A questão da solidariedade, da convivência, que hoje a maioria das pessoas que teve uma intimidade maior são meus grandes amigos e companheiros até hoje, né? Pessoas que lutavam, mas eram felizes, né? Cansado, caindo nos pedaços, às vezes de sono, ainda chegava em casa, ainda tocar um violão, não tinha nada naquela casa, tinha almofada no chão, porque não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha nada. O Genato dormiu lá em cima da mesa uma vez, porque era o purgatório, estava cheio de pulga, ele dormia em cima da mesa. Mas a gente era feliz, entendeu? Era um espaço que a gente até brincava, o Genote falava isso, né? A Casa das Virgens, que era um QG de onde a gente aglutinava as pessoas, fazia uma reunião, organizava o dia de amanhã, né? Aquilo que a Arlete já falou, de fazer distribuição de material e etc. E isso foi uma coisa que para nós é de muito valor, né? Que é uma coisa que a gente aprendeu e é para sempre, né? E é isso. Eu acho fantástico, porque aquilo que eu já ouvi outras pessoas, você também dizer, com o mundo modernizado ou o mundo modificado, como dizia Luiz Gonzaga, né? Existem muita gente que hoje já são adultos que desconhece aquilo que você, principalmente os que nós chamávamos nossos capa preta, viveu, né? Desconhece e não imagina que isso existiu, né? E seria possível existir coisa desta natureza. Um regime ditatorial que prendia, matava, primeiro torturava até a morte as pessoas, né? E isso é história, e a história ela tem que ser registrada, né? Que não é todo mundo que vai buscar, mas sempre tem alguém que tem a curiosidade de conhecer o que é a história. E a luta de classe, ela continua, né? Hoje eu ouço gente falar, eu participo de um grupo pequeno que tem 15 anos de existência, a gente chama Etos, tá? Então, tem gente que pergunta, hoje não tem operário? Eu acho que, lógico que tem, né? Se não existisse em operária, a classe operária, não existe produção, não existe riqueza, né?
Então, eu considero que é muitíssimo importante registrar e digitalizar, deixar gravado para que as outras gerações possam conhecer de forma verdadeira, né? E a história contada pelas próprias pessoas que vivenciaram, né? Não alguém que ouviu dizer. Eu considero que foi concluído. Se eu deixei de falar alguma coisa é porque esqueci, porque são muitos anos, né? E tem coisas que às vezes passa despercebido. Eu me lembro que eu falei para a Lete assim, olha, você esqueceu do nosso estudo notúrnico. E uma outra coisa, foi do curso que nós fizemos, porque isto que nós fizemos, principalmente o curso de inspetora de qualidade, etc., foi estimulado pelos companheiros, no caso o Gianotti e o Rossi, que era mais próximo da gente, né? O Gianotti dava aula lá nesse curso da Vila Matilde, entendeu? Então é isso. Se alguma coisa eu não disse foi porque passou batido. Em geral, as empresas a qual eu trabalhei, eu tenho 3 irmãs que também trabalharam em fábrica, as outras 2 não, geralmente é tudo direto em produção, né? Não tem por exemplo, na Alpargatas, você entrava, você recebia na carteira profissional o registro de reserva, tá? Reserva que você vai fazer tudo. Mas, com o tempo, dependendo do seu desempenho, você era convidada a aprender a ser costureira. Aí tinha as monitoras que treinavam você a partir que você ia para a máquina de costura, né? Aí você já recebia outro carimbo de costureira, entendeu? Mas todas ou a grande maioria, eram de produção mesmo, por isso que é em grande número, porque produção tem que ter muita gente trabalhando, né? E depois, fui na Filco também, produção, tudo produção, não tinha. E aí fica isso, a gente já ia trabalhar para ganhar o salário e não, naquele momento, para ser sincera, eu não tinha muita preocupação. Quanto mais jovem, menos sal na moleira, né? Como diz a Mazé. Então, não tinha preocupação de estudar, mas mesmo assim depois eu falei, não, tem que pelo menos passar dessa linha, né? Ou chegar no topo, que foi terminar o ensino médio. Porque as mulheres em geral, cargo assim, na Alpargatas tinha como chamava? Tinha um nome lá que eu esqueci, que era responsável pelos setores, né? Mas os grandes cargos de chefia, todos eram homens, né? Nas outras empresas, todos eram homens, né? Então as mulheres já tinham a dificuldade inicialmente de conseguir o trabalho. Depois que conseguiu o trabalho, se você é casada, se tem filho, ou se pretende casar, se vai ter filho, todo um interrogatório, que o ideal era ser solteira, livre e desimpedida, né? Para nunca faltar o trabalho, não dar prejuízo. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade para a gente poder... Vamos concluir, né? Como eu já disse, eu considero importantíssimo esse trabalho que vocês estão fazendo, né? E espero que outras pessoas que também viveu essas experiências possam estar fazendo seu depoimento, para que quando juntar tudo, fazer o todo desse trabalho de vocês, fique uma obra-prima para quem vem depois poder conhecer e também adquirir a consciência que lutar é preciso.